No livro de Mateus, do capítulo 4, do versículo 4, o Senhor Jesus ele diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A nossa vida espiritual, ela também é baseada na nossa vida física, porque assim como nós alimentamos o nosso corpo todos os dias, tomamos café, lanchamos, almoçamos, lanchamos novamente e jantamos, e muitas das vezes no final do dia nós lanchamos novamente. É claro que isso não é uma regra, mas muitas pessoas se alimentam o dia todo na sua vida material, no seu corpo físico. Quando Jesus fala nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele estava dizendo o seguinte: olha, vocês também precisam alimentar o espírito de vocês. E esse alimento é a minha palavra, é a palavra que sai da minha boca. Entenda uma coisa, quando nós deixamos de alimentar o nosso corpo físico, quando nós deixamos de nos alimentar fisicamente, passando muito tempo sem o alimento, o nosso corpo começa a sentir a fraqueza, o nosso corpo começa a sentir sintomas, ele começa a sentir moleza, começa a sentir às vezes tremor e por final de tudo a cabeça começa a doer, os olhos começam a ficar turvos e assim sucessivamente. Se a pessoa deixa de se alimentar, o final dela, na verdade, é a morte física. Assim também é a nossa vida espiritual. Quando a pessoa deixa de se alimentar da palavra de Deus, quando ela para de alimentar-se da palavra de Deus, então ela começa a sentir os sintomas, vem na mente dela, começa a sentir medo, começa a sentir dúvida, os pensamentos negativos vêm sobre ela, a mente dela fica conturbada, a visão dela fica turva, e se ela deixa de se alimentar da palavra de Deus, o final dela é a morte espiritual. Por isso que aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus ainda, elas precisam entender. Porque como Jesus, ele fala uma certa vez na sua palavra, aquele discípulo que chegou pedindo para ir sepultar primeiro o Pai, e Jesus falou: não, deixa que os mortos sepulte os próprios mortos, ou seja, a pessoa que não se alimenta da palavra de Deus, ela está morta espiritualmente. Isso vale para qualquer pessoa, por isso é a palavra de Deus que garante a vida em Deus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus.